gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vim responder com vocês a book tag Mestre dos Livros. Eu encontrei essa book tag no canal Livraria em Casa e eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês também irem lá assistir. E ela consiste em responder 7 perguntinhas que a gente vai avaliar aí os mestres dos livros. Essa book tag já é bem antiga, mas eu sou a perdida que grava tudo depois, então vocês simplesmente me perdoam, enfim, e assistem essa book tag junto comigo, bora lá. A primeira pergunta é: qual livro você faria todo mundo ler? E, gente, eu escolhi, queria falar Extraordinário, mas tem outra pergunta que eu vou... Enfim, eu escolhi um livro que eu acho que ele foi meio dúbio aí, algumas pessoas amaram, outras odiaram, mas esse livro pra mim foi muito sensacional. Tem um quote dele aqui, tipo, no finalzinho, que é lindo. E eu tô falando de 1000 Beijos de Garoto, da Tylee Collie. Eu acho, como eu já comentei até pra vocês, que o epílogo dele é uma coisa que às vezes eu amo, às vezes eu odeio, mas eu gosto muito da forma como esse livro foi construído, porque a gente tem um relacionamento que começa na infância entre dois meninos, uma menina e um menino, que se tornam amigos, e eles, quando crescem, passam a perceber que essa amizade é uma coisa um pouco maior, mas durante todo o tempo em que eles estão se relacionando, mesmo amorosamente no futuro, eles nunca perdem a amizade que eles cultivaram desde a infância. Então eu acho que é um livro que cresce, que faz a gente ir percebendo como são as pessoas, e depois, no decorrer da trama, quando os protagonistas precisam se separar, a forma como tudo vai acontecendo, como a história vai evoluindo, também é muito interessante. Então eu acho que todo mundo deveria ler e chegar nesse livro com olhos de criança, pra depois ir amadurecendo a sua visão no decorrer da história, da mesma forma como os protagonistas vão amadurecendo. Então eu indico pra todo mundo, é muito, muito bom. Segunda pergunta: o que você aboliria na construção dos livros? E, gente, o que eu aboliria definitivamente são os triângulos amorosos, porque eu acho as coisas mais desnecessárias. Alguns são muito bem feitos, sabe? Dão aquela chama pra história e são de alguma forma necessários, mas eu acho que a maioria não. E normalmente sempre deixa um personagem frustrado e sempre, sabe, a gente acaba dividindo a plateia, a torcida, e eu não acho isso interessante, porque, sei lá, eu acho que romance é uma coisa pra gente acreditar mais nas pessoas e na vida e no amor, de certa forma. Então triângulos amorosos pra mim não são acertados na maioria das vezes. Alguns são de muito sucesso e alguns valem muito a pena, mas pra mim a maioria não tem sucesso, então eu aboliria definitivamente. 3. Qual autor você pagaria pra escrever qualquer livro pra você? E, gente, eu escolhi pagar a Raíza Varela. Raíza, já tá na hora de você escrever um livro sobre a minha vida. E eu acho que eu pagaria a Raíza pra escrever um livro pra mim, porque a forma como ela escreve protagonistas e histórias, eu me identifico muito. Ela tem uma forma muito pessoal de escrever, e os personagens dela normalmente não são personagens perfeitos, sabe? E são personagens que se identificam, que faz com que o leitor se identifique com eles, porque eles são personagens que têm medos, eles são personagens que passam por problemas, são personagens que não são bonzinhos o tempo todo, sabe? A Bárbara, especialmente aqui em O Garoto dos Olhos Azuis, ela tem uma veia meio vingativa, ela não é aquela pessoa 100% boa, ela é dramática, sabe? Ela é engraçada, ela é escrachada. Então eu acho que a forma como ela cria e conduz personagens são formas muito reais, e eu me sinto muito representada pelos personagens da Raíza. Então eu adoraria tê-la escrevendo um livro sobre mim ou sobre a minha vida. 4. Qual livro você rebaixaria para o porão da biblioteca para dar espaço a novos livros? Eu já rebaixei vários para o porão da biblioteca, por isso que eu não tinha aqui na minha estante nenhum assim, uou, preciso rebaixar. Eu escolhi Sem Pudor, da Juliana Costa, porque foi um livro que eu tava com expectativas super altas. Sem Vergonha foi sensacional, é um romance erótico com uma pegada assim de investigação muito, muito bacana. E aí Sem Pudor eu meio que, sabe, tava esperando que fosse um puta de um livro e não foi. E eu acho assim que ela poderia ter se dedicado mais pra parte investigativa, ela foi pra um outro lado da trama que eu não tava esperando. Então eu só não rebaixei ele da minha biblioteca porque ele fica muito bonitinho ao lado de Sem Vergonha. Mas é um livro que, se falasse assim, você precisa tirar um livro pra entrar um livro novo, eu tiraria Sem Pudor. 5. Qual artista de capa você pagaria pra fazer uma pintura? Não sei se é exatamente uma pintura, porque ela não faz pinturas, mas eu pagaria a Marina Ávila pra fazer uma capa pra mim, porque eu acho as capas dessa mulher, nossa, de 2 anos pra cá, são capas fantásticas, sabe? Eu adoro. Eu vou botar algumas aqui pra vocês verem, mas, gente, ela consegue, parece que, colocar o livro numa capa de uma forma muito única, porque quando eu vejo as capas dela, eu meio que vejo o livro e vejo toda a história e vejo tudo que vai acontecer, e sabe, elas conversam muito, eu acho isso muito sensacional, então eu pagaria a Marina pra fazer uma capa pra mim. 6.
qual personagem você escolheria o rosto pra colocar em uma moeda? E por favor, né, gente, eu escolheria o rosto do Aldi de Extraordinário, porque... né, todo mundo precisa conhecer esse rosto, todo mundo precisa conhecer essa história. E eu tenho certeza que se a gente colocasse o rosto dele numa moeda e essa moeda rodasse o mundo, mais pessoas iriam procurar por essa história e mais pessoas iriam conhecer o Aldi e toda a vida dele, tudo que acontece. E conheçam o Aldi porque ele é a melhor pessoa ever, tá bom? E sétima e última pergunta: a qual livro você daria o prêmio de mestre dos livros? E eu comentei sobre esse livro com vocês bem recentemente, que é Caçadora de Estrelas, da Raíza Varela, e eu daria muito o prêmio de mestre dos livros para esse livro, porque ele é sensacional. A gente vai conhecer a história da Eva e do Gabriel. E o Gabriel, ele sempre foi apaixonado por ela, sabe? Ela sempre foi o amor da vida dele, mas ele nunca mostrou isso pra ela porque ele tinha medo de perder a amizade que eles construíram há muito tempo. E aí, depois de uma viagem em que a Eva leva um pé na bunda, o Gabriel sempre esteve lá por ela. Dessa vez ele não está lá por ela porque ele decidiu viver a vida dele, já que ela, de certa forma, vive a vida dela e às vezes só procura ele quando tá precisando dele, sabe? E aí a gente tem toda uma trama que vai se desenvolvendo e vai mostrando o poder da amizade, o que é você ter um amigo e o que é você se doar pra esse amigo e o que é você não receber nada em troca desse amigo e se vale a pena, sabe? E a forma como a história vai construída, como a gente vai vendo como as pessoas só têm valor ou têm um determinado valor pra gente quando a gente não tem mais acesso a essas pessoas, é muito, muito incrível. Eu adoro. Vai ser lançado esse ano pela Verus, mas, sério, assim que tiver na pré-venda, vocês já comprem, porque vale muito a pena e é muito incrível. Enfim, essa foi eu brincando de mestre dos livros e eu quero saber de você. Vou deixar as perguntas aqui no box de informações e eu quero que vocês respondam essa tag nos comentários pra gente discutir sobre quais livros vocês escolheram. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações. O link de compra dos livros tá aqui no box de informações e vocês já sabem, comprando com o meu link, vocês dão aquela forcinha aqui pro canal. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!